Eu gostaria de trazer uma informação aos nobres vereadores, não sei se chegou até vocês, mas eu tive uma notícia de que o ônibus que faz a linha da Fazenda Pindosal, incrivelmente, por uma peça que custa R$ 40 eu estou falando, nobres pares, ficou parado, certo? Eu recebi reclamação dos alunos que fazem aquele trajeto lá, mandaram um ônibus para ficar uma semana lá. Esse ônibus não tinha step, não tinha farol, não tinha as mínimas condições de substituir aquela linha e, infelizmente, a gente tem que estar dando essa notícia aqui. Procurei me informar, já voltou ao normal o ônibus que é para fazer a linha, mas é triste ver uma falta de gestão dessa e deixar um ônibus parar por uma manutenção de R$ 40. É lamentável e eu espero que isso não ocorra novamente. A gente sabe do sofrimento que é um aluno da zona rural que levanta de madrugada, que às vezes vem com fome, tem que estudar, né, e tem que voltar para casa e ainda por cima ter ali que ir no ônibus sem as mínimas condições. E gostaria aqui também de falar, nós vimos aqui o debate em relação a candidatos, quem estão como candidato, o que fizeram por Ribas. Eu gostaria de aproveitar esse momento e falar não de político, mas falar da política, né? Isso, queiramos nós ou não, é o que rege o nosso país democrático. Então, gostaria de fazer uma leitura aqui, ao qual eu peguei da Escola Brasil, vou ser o mais breve possível. O voto, ou sufrágio, como também é conhecido, é um dos principais instrumentos utilizados para eleições de representantes políticos ou para tomar decisões políticas, em espaços em que há consulta popular para isso, como nos casos de referendos ou plebiscitos. No Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, além de governadores e presidentes da República. Desde a Constituição de 88, que o sufrágio universal foi instituído para a escolha dos ocupantes desses cargos acima mencionados. Sufrágio universal significa que todo cidadão, dentro das normas legais, tem direito ao voto. Tal configuração de participação política foi uma vitória no sentido de ampliação de critérios da democracia representativa no país, já que todos os cidadãos com mais de 16 anos, homens ou mulheres, alfabetizados ou analfabetos, têm direito a escolher seu representante através do voto. Porém, na história do voto do Brasil, nem sempre foi assim. As votações que existiam durante a colônia e durante o Império Brasileiro estavam restritas a homens que detinham certo nível de renda, com o advento da República. O voto foi estendido aos demais homens, mas não às mulheres. Essas somente puderam participar das eleições no Brasil a partir de 1932, com a reforma do Código Eleitoral. A existência dos períodos ditatoriais entre 1937 e 1945 e entre 1964 e 1985 diminuiu muito a abrangência da participação política dos cidadãos na escolha de seus representantes políticos. A escolha de seus representantes, a restrição histórica, a participação de boa parte da população na escolha de seus representantes, através do voto, fez com que o sufrágio universal estabelecido na Constituição de 88 ganhasse uma enorme importância. Através do voto, é possível ao eleitor e ao cidadão escolher dentre um leque de opções previamente estabelecido uma pessoa que o representará em alguma das instituições políticas por um período determinado. Essa escolha, na forma ideal, deve ser feita com consciência política e após uma análise das propostas do candidato e de sua viabilidade de aplicação, além do histórico pessoal e político do candidato. Intensas campanhas são feitas para combater a compra de votos, uma prática ainda comum durante as eleições no Brasil. Através da compra de voto, políticos com maior poder econômico conseguem influenciar de forma considerada, não ética, um maior número de eleitores. A compra de votos no Brasil é crime, mas isso não quer dizer que ela não exista. Por outro lado, diversos posicionamentos críticos em relação à democracia representativa apontam que os financiamentos de campanhas que são legais acabam também fazendo com que os que têm classes com maior poder econômico coloquem seus representantes no poder, limitando a abrangência da democracia. Neste caso,
somente as campanhas eleitorais milionárias teriam capacidade de serem vitoriosas nas principais eleições. Outra característica do voto no Brasil é que ele é obrigatório. Há campanhas para que o voto seja facultativo, uma escolha das pessoas que querem eleger seus representantes. A favor desse posicionamento, há o argumento de que tal medida diminuiria os casos de corrupção nas eleições, além de ampliar a possibilidade de escolha dos cidadãos, já que poderiam começar escolhendo se querem votar ou não. Há ainda posicionamento de crítica mais profunda às eleições, principalmente as decorrentes das campanhas do voto nulo. A prática de anular o voto visa expor um descontentamento com todo o sistema da democracia representativa, ou, em alguns casos, a insatisfação com os candidatos que são apresentados. Em muitos casos, a crítica à representatividade indica uma limitação dessa forma de organização, que exclui da participação política direta a maior parte dos cidadãos, afastando-os desse tipo de prática que se limitaria a votar apenas em certos períodos, em candidatos previamente escolhidos por agremiações. Nesse sentido, nos intervalos das eleições, os cidadãos ficariam afastados de suas decisões políticas, já que delegariam essa função a seus representantes. Os vários posicionamentos no debate demonstram a importância do voto na prática político-administrativa. Por que eu fiz questão de fazer essa leitura, nobres vereadores e a população? Eu acompanho diretamente as redes sociais e eu vejo um grande descontentamento das pessoas com a política, dos jovens, daqueles que já estão cansados em votar e não vê uma melhoria acontecer. E muitos falam de não votar. E eu gostaria aqui de pedir para que essas pessoas que analisassem a importância do seu voto. Para que isso possa mudar a realidade do nosso país, é preciso participar, é preciso votar, nem que seja aquele voto de protesto, mas escolha em quem será o seu candidato do voto de protesto. Escolha qual o candidato em que irá votar. Não estou falando aqui de nenhum outro candidato, estou falando de todos os candidatos que estão aí e que virão em novas eleições. É importante termos o discernimento de que, querendo ou não, essa é a forma em que é a democracia do nosso país. Então, é preciso sim fazer uma boa análise do seu candidato, é preciso sim votar, né? Somente então poderemos sonhar com uma reforma eleitoral genuína, né? Com uma mudança de verdade no nosso país. Eu digo que a escolha de um candidato é basicamente como a escolha de um funcionário para uma empresa. Ele deve ser analisado o currículo, né, em sua plenitude, para saber qual será a pessoa que ali estará trabalhando por ela nos períodos dos próximos 4 anos. E sempre que posso, converso isso com lideranças, até aproveitando a oportunidade, o pessoal da Rádio 90 FM, gostaria de deixar essa sugestão, acompanho vários debates, seria importante disseminar isso, a importância do voto para a população, para que todos nós façamos uma boa escolha e possamos sonhar, né, com um país melhor, com a corrupção menor. Afinal de contas, o nosso país merece, o nosso estado merece, Ribas do Rio Pardo merece. Então eu deixo aí essa leitura como uma reflexão e que eu reconheço que o político brasileiro hoje, assim como eu me incluo como um político, porém não me dói ver o descontentamento da população brasileira com a classe política. Na sua grande maioria, o político está com a moral baixa sim. Mas e aí? O que irá ser feito? Então é preciso fazer a boa escolha do político, né? Nós, aqui, como políticos, continuarmos fazendo a nossa parte para que consigamos mudar essa realidade, pelo menos no nosso município, né? Já que não temos o poder de mudar a esfera brasileira. Mas eu deixo aqui essa mensagem a todos e meu muito obrigado pela palavra.